Olá, seja bem-vindo a mais um ACS na TV e hoje com um convidado especial, Daniel Maú Lins, que é cofundador da Cargo Snap. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E Daniel, eu sempre gosto de, antes da gente começar a falar sobre o mercado, falar sobre a empresa, entender quem está sentado aqui comigo, né? Quem é o Daniel? Daniel na parte profissional, mas também na pessoal. Legal, o Daniel é um profissional já de longa trajetória, já são mais de 25 anos atuando tanto no setor de logística, mas também no setor de tecnologia, onde a gente vai falar um pouco mais hoje. Mas eu sou santista de nascimento, criado aqui na cidade, moro hoje ainda na cidade, fiquei 15 anos fora por conta do lado profissional, dos aspectos, e hoje sou pai, marido e santista de coração. Na parte profissional, eu sou hoje, lidero a Cargo Snap, que é uma empresa de tecnologia hoje presente em 40 países, disponível em 18 idiomas, atende mais de 400 clientes aí ao redor do mundo, então é muito bacana poder contar a história da Cargo Snap e para vocês que estão aqui em casa. Me fala uma coisa, como surgiu o nome da Cargo Snap? A Cargo Snap é a junção de duas palavras, cargo, fica muito claro e óbvio, e snap, para quem não conhece a palavra snap do inglês, quer dizer foto. Então, tem outros aplicativos que usam também a palavra snap para fazer essa menção ao uso da câmera, principalmente câmeras de celular, para se referir a esses snaps. Então, o Cargo Snap, ele representa a junção dessas duas palavras, que basicamente contam um pouco da dor que nós resolvemos, que é justamente fotografar e criar evidências para embarques na logística global, em toda a supply chain global, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E explica um pouquinho para a gente quais são os serviços da Cargo Snap, né? Como que vocês se colocam hoje no mercado? Você comentou que são mais de 40 países, são mais de 18 idiomas diferentes. Como que é o trabalho hoje e os principais serviços que vocês têm? Legal. Hoje a Cargo Snap ela é um Software as a Service, um SaaS. Então hoje nós comercializamos e licenciamos o uso do software Cargo Snap, que ajuda empresas, tanto do setor logístico quanto do setor de embarcador, a realizar inspeções e vistorias de forma digital. Então, em todos os momentos da cadeia, onde há passagem de bastão, onde há necessidade de se realizar uma aferição, seja ela de qualidade, de segurança, de gerenciamento de risco, ou seja, de forma para atender alguma dinâmica dos clientes, dos nossos clientes, a gente está lá para fazer esse registro. Então, dessa forma, a gente consegue reduzir drasticamente o trabalho manual. Inclusive, aqui na cidade de Santos, a gente tem um apelo muito forte com algumas empresas certificadas OEA, então, que têm a necessidade de fazer registro dessas inspeções. E o que nós comercializamos é justamente o uso dessa aplicação. Daniel, eu acredito que todo empreendimento, toda empresa que surge, ela vem muito por conta de uma dor e essa empresa traz a solução, que eu vejo que é muito o que a Cargo Snap traz, né? E esses gargalos, esses desafios da logística, eu penso que foi algo para sanar isso. E quais que são os principais desafios que você via antes e que você continua vendo em alguns lugares que não usa o trabalho de vocês? Então, como você comentou, realmente a gente nasce de uma dor. O founder da Cargo Snap, o Marcel, que é meu amigo de longa data, holandês, nós trabalhamos juntos na Alcoa e depois de ambos termos saído da companhia, ele teve uma ideia, a partir de uma consultoria da qual ele foi contratado para fazer, um terminal portuário no porto de Rotterdam estava com um problema que era, eu tenho muita reclamação, eu tenho muitas avarias de carga e eu não consigo mostrar para o meu cliente que não fui eu que causei esse dano. Sim. E aí o Marcel foi contratado para
resolver. E ele falou, cara, eu acho que a melhor forma de você resolver isso é você criar pontos de inspeção garantindo que até aquele momento aquela carga ou aquele processo estava em ordem. Nasce ali uma solução, que era escanear um barcode, tirar uma foto, subir essa informação para uma cloud e criar esse comprovante. Dali nasceu um produto, porque o próprio cliente entendeu, tem coisa aí. E era um grande terminal do Porto de Rotterdam, ele decidiu nos investir, então, que é o que a gente chama de investimento anjo, né, que é aquele primeiro aporte financeiro para viabilizar que a empresa tome rumo. E 8 anos depois estamos aí em 40 países. E a gente encontra isso recorrentemente, principalmente em cidades portuárias como a nossa, que tem aí terminais, armazéns, transportadoras que realizam esse movimento, onde você precisa fazer uma movimentação de carga e assumir certas responsabilidades. E você, para mostrar para o seu cliente que está lhe contratando que executou essa rotina de forma correta, então é muito importante você registrar esse momento, registrar isso através de uma ferramenta digital, simplifica muito esse trabalho. Guardar também registro dos lacres dos containers, das condições desse container para que você não seja depois questionado com relação a avarias, a sujidade, lavagem desses containers, mas também no ponto de vista de segurança, da seguridade. Por exemplo, se você segura uma carga e você prova para a sua seguradora que aquela carga embarcou ou iniciou o trânsito sem problemas, o que garante para você respaldo e você consegue eliminar várias discussões depois judiciais, inclusive. E hoje vocês conseguem ter um trabalho muito mais digitalizado e padronizado, certo? E o cliente também consegue ver isso. O que você percebe que muda na vida do cliente que está com vocês do que antes ele tinha? Tá, legal. A gente tem diversos relatos onde a gente empresas que falam era um caos. Então você imagina um terminal portuário que precisa exportar 300 containers por semana e fazer o trabalho que eu acabei de comentar para você. E é processo, né? O tempo inteiro. Ele precisa registrar 300 vistorias por semana. E você fazer isso tirando foto, mesmo que seja com celular, você tem que salvar essa imagem depois num servidor, você tem que separar container por container, depois colar isso num Word e depois mandar um relatório. Hoje a gente faz isso em segundos. E também a padronização desses processos é muito importante porque você garante que aquilo foi executado. Então, eu combinei com você que eu vou executar essa rotina e antes isso não acontecia porque esqueciam ou você não tinha como cobrar também quem executou. Hoje você consegue falar que foi o funcionário, o analista que das 10 atividades ele foi até a 3, das 4 em diante ele não executou. E você garante hoje que esse processo seja cumprido na sua totalidade, garantido padrão e excelência nas operações. Muito obrigada pelas respostas, Daniel. E agora nós vamos para o nosso intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Olá, estamos de volta com o ACS na TV com o nosso convidado Daniel Maú Lins, cofundador da CargoSnap. Daniel, a gente estava falando sobre a padronização, sobre os processos, sobre o cliente que tem a CargoSnap conseguir fazer um trabalho que era feito em dias, agora em instantes. E a gente entra agora na parte da internacionalização, né? Você comentou que vocês estão com mais de 40 países, né? Como é que foi esse processo de internacionalização da empresa? Como que vocês conseguiram chegar nesses 40 países? Eu tenho certeza que 40 países é muito pouco, ainda tem muita história. A gente tem chão ainda para percorrer, mas
O ser bacana de ser uma empresa de software é que você pode estar em qualquer lugar a qualquer momento. Então, basta você fazer um download de uma aplicação e começar a usá-la, né? Então, isso facilita a penetração. Uma outra coisa é que a gente trabalha dentro de um universo de supply chain, logística, que basicamente ele se repete em todos os lugares. Então, a dor que a gente resolve, ela é uma dor que ela é replicada em todos os lugares, então a gente consegue ganhar uma certa escala. Terceiro ponto é que a gente tem clientes que também são já internacionais. Então, por exemplo, a gente tem um cliente muito grande chamado Maersk, que é um grande armador de cargas e também possui terminais, APM Terminais, que também é nosso cliente. Então, só com a Maersk a gente atua em 10 países, né? Então, a gente consegue ter esse que a gente chama de cross-selling, onde a gente consegue entrar por um país e atacar outros. Mas a gente tem uma estrutura também focada no atendimento de múltiplos países. Então, a partir do Brasil, a gente atende Américas. Então, a partir daqui de São Paulo, a gente consegue atender desde o Canadá, Estados Unidos, México, toda a América Latina. Todos os nossos funcionários hoje falam inglês e no Brasil todos falam inglês e espanhol. Então isso facilita, ajuda no processo de venda comercial para os outros países, porque isso nos aproxima. É fácil? Não, mas também não é impossível. Basta você estar preparado e a gente facilita também, a gente tem escritórios na Europa, então a gente ataca a Europa, só a Europa já são 20 países, 25 países. Mas a gente também tem presença forte no Sudeste Asiático e também Oriente Médio e também 3 países da África. Então a gente está bem posicionado, pronto aí para o futuro. E quando a gente fala também, voltando um pouquinho nos processos e no que os clientes ganham em ter a Cargo Snap, na prática, o que você acredita que para os clientes é indispensável? Lógico que você colocou a questão da rapidez, o cuidado dentro do processo, então hoje as pessoas não esquecem ali o que estão fazendo, porque tem tudo, certo? Tem algum checklist? Tem algo no sistema que está atrelado, então um sistema que a empresa já usa atrelado ao sistema de vocês? Como funciona essa questão na prática? Então vamos por partes, vamos separar a sua pergunta em algumas atividades. Hoje o Cargo Snap você pode tanto tirar foto, como gravar um vídeo, como criar um próprio checklist do jeito que você achar e bem entende, então é super flexível para você executar aquilo que você precisa. A primeira pergunta que você me perguntou é qual é a grande vantagem, o que você vê o diferente, além da tecnologia que você entrega, a gente entrega transparência nas atividades e a gente cobre um gap muito importante dentro da supply chain, que é coletar dados de forma eficiente. E o software também tem essa habilidade de se integrar com outras soluções através do que a gente chama de API, que é uma forma de conversar entre 2 softwares. É muito robusta, então a gente hoje integra, seja ele com TMS, com WMS, com TOS, com SAP de forma nativa, então a gente tem essa facilidade de dar a transparência que o cliente exige, capturar dados importantes que ele não sabia como fazer e agora nós temos como fazer, tratar esses dados e integrá-los a outros softwares e de forma muito rápida, porque a gente não precisa de estrutura de TI para fazer, porque como o software está pronto, ele é como um Lego. Você pode iniciar hoje, entrar no site, solicitar um teste, começar a executar as suas rotinas de forma muito fácil. Obviamente a gente dá esse apoio durante esse processo de começo, que a gente chama de onboarding, mas a facilidade também é muito interessante, porque o cliente consegue ter o que a gente chama de quick wins, são vitórias rápidas.
E para quem está no business, mostrar valor de forma rápida, isso faz muita diferença. Então, quando você contrata tecnologia, muitas vezes o resultado demora a aparecer. Com o Cargo Snap, isso é muito rápido, é muito fácil de a gente conseguir provar esse valor. Inclusive, já vendendo peixe, a gente tem um teste grátis. Já aproveita, que é o momento. Um teste grátis de 14 dias. Então, toda empresa que se propõe a iniciar com a gente sempre concede um teste gratuito de 14 dias, porque para nós a transparência também é muito importante. Nós também não queremos que você contrate uma solução da qual você não precisa. Então, todo momento de onboarding você é guiado e durante esses 14 dias você prova o valor. E aí, ao final desse teste, você tem o go, no go, mas a gente, felizmente, tem uma alta taxa de go. Perfeito, perfeito. E Daniel, quando a gente entra, eu acredito que essa pergunta ela seja um pouco clichê para você, né? Mas eu sempre gosto de entender a visão de quem está aqui comigo sobre essa questão da evolução da tecnologia, da inteligência artificial, apesar de você trabalhar full time com ela, né? Qual que é a sua visão aí para os próximos tempos, para os próximos momentos, como expansão de empresa também, tanto dentro quanto fora da sua empresa? Muito legal. Mas não é clichê, eu acho que é um assunto do momento, muitas pessoas estão preocupadas com a questão da inteligência artificial. Eu, particularmente, me preocupo, mas com outro viés, do ponto de vista de ser uma tecnologia que vai trazer muitos benefícios, mas a gente precisa entender também o que ela vai trazer não tão bom. Mas isso é um assunto para uma outra pauta. Vamos falar dos aspectos positivos. Com relação à inteligência artificial, ela auxilia demais, por exemplo, o desenvolvimento de novas soluções para o produto. Então, hoje, capturar imagens e tratá-las e usar de inteligência artificial para tratar e trazer algum tipo de benefício para o nosso cliente. Por exemplo, ao registrar um evento, trazer algum dado importante, por exemplo, de alguma avaria no container ou de uma avaria de carga. A gente hoje começa a explorar IA para fazer um produto. Não posso falar qual é o produto, mas eu tirar uma foto desse produto e nessa análise eu conseguir trazer para o meu cliente informações sobre esse produto que vão ajudá-lo a tomar algum tipo de decisão. Que interessante. Então, automações de processos que são repetitivos, isso também fica bastante evidente que a solução de IA vão ajudar, e também na parte de interpretação e tradução de textos. Então isso também vai ajudar bastante. Agora, tem um hype por trás que acham que tudo vai acabar por causa da IA. Eu discordo amplamente. Eu também. Posso estar errado, mas hoje a gente vive um hype. Hype é quando as pessoas não param de falar disso. E eu acho que as pessoas precisam ter mais pé no chão. Sim, acredito que a minha visão é que ela vem para nos auxiliar, mas ela não tira o nosso lugar. Não. Na verdade, ela tira quem não está antenado e estuda sobre as atualizações da IA. O profissional que trabalha com IA, ele dispara. É uma ferramenta útil. Muito útil, na verdade. E se você souber trabalhar com ela, vai te ajudar bastante. Mas as pessoas têm uma visão de que a gente não vai mais ter... Tudo vai acontecer, a IA vai fazer tudo. Não, isso é uma ilusão, que não é assim que o mundo funciona. Perfeito, Daniel. Obrigada pelas respostas mais uma vez. Esse bate-papo está indo rápido demais. E aí a gente vai para os intervalos, mas logo logo volta para o último bloco com a gente. Espero você. Estamos de volta com o nosso convidado, Daniel Maulins, cofundador da Cargo Snap. Daniel, agora conta pra gente sobre resultados concretos que você já teve ali com clientes que perceberam depois de adotar a solução de vocês. Exemplo, 50%
de aumento ali ou diminuição do tempo de coleta, 75% de produtividade. Legal. São as métricas que todo mundo justificam. gosta. Porque aí você consegue provar o ROI, né? Que é o retorno do investimento. Mas a gente tem alguns casos que são muito emblemáticos, né? Talvez o maior deles seja o da Suzano Papel e Celulose, a maior empresa de celulose e papel e celulose do mundo, né? Onde a gente atende todas as plantas no Brasil e no exterior, e todos os embarques da Suzano, sejam eles doméstico ou do mercado de exportação, são inspecionados com a Cargo Snap. Porque o papel e a celulose têm uma característica de ter muita avaria e ter questões relacionadas à qualidade do produto, molhadura, insetos. Por ser um produto orgânico, ele tem as suas particularidades. E a Suzano passava por problemas muito sérios, porque ela tinha reclamações, muitas avarias, e o que a gente conseguiu entregar foi uma redução drástica de 80% dessas ocorrências. Como a gente fez isso? Inspecionando. A gente colocou a aplicação na mão de cada vistoriador, em cada doca da Suzano, realizando um processo de inspeção muito bem gerenciado, criado pela equipe de qualidade da Suzano, onde ele tem que passar por várias etapas antes de liberar o caminhão. Então, antes de mesmo desse caminhão entrar na fábrica da Suzano, ele é liberado, ele é aprovado ou não. Em caso de reprova, a transportadora já recebe uma notificação dizendo, olha, seu caminhão foi reprovado. Tudo isso de forma automática, porque quando você captura isso de forma digital, tudo isso acontece como mágica. Quando ele chega na doca, o material passa por um processo de inspeção, onde ele segue também um rigor nessa inspeção, e se ele encontra algum problema, ele tem a capacidade de substituir aquele produto. Antes, esse produto seguiria e o cliente receberia esse produto. Hoje, isso já para ali naquela operação. E o processo de carregamento e estufagem, onde você consegue mostrar que você executou as rotinas para garantir a segurança da carga. E com isso, a gente praticamente eliminou os processos mais críticos de severidade, foram quase que totalmente eliminados. E obviamente, você tem uma operação gigantesca, você tem sempre ocorrências, mas passa a ser a exceção. Então, o que a gente trouxe? A barra de qualidade da expedição passa a ser muito alta. E a gente também tem relatos de alguns outros clientes também de grande porte, onde ele tinha pessoas dedicadas a executar essas tarefas, empresas de inspeção, surveyors, que tinham 8 pessoas só para fazer separação de foto e para fazer criação de relatórios. De 8 pessoas, tem uma pessoa. Porque esse trabalho manual de separação, ele se extingue. No tempo de coleta também, ele passa a ser muito mais eficiente. Perdas de imagens, perdas de dados ao longo do processo que antes eram comuns, hoje deixam de existir. E também a gente tem o aumento de confiabilidade das operações. Então, muitos clientes da Cargo Snap relatam que seus clientes passaram a elogiar as suas operações porque conseguem vê-las, conseguem estar mais perto, né? Conseguem ter acesso às informações com muita precisão e agilidade. Então, tem vários aspectos financeiros. Por exemplo, em um único processo, não posso abrir o nome da empresa, nós economizamos R$350 mil em um único container, que o container sofreu uma avaria, ou ele teve problemas, foi aberto o sinistro e ele conseguiu comprovar de que ele não foi responsável por esta ocorrência. Só isso paga 10 anos, 20 anos da solução. E esses relatos não são raros, eles são
muitos. Então, se você tem operações que precisam ter esse olhar mais próximo, ao melhorar a qualidade das suas operações, a gente está aqui para ajudar. E Daniel, eu vejo com essas pontuações que você traz, que a Cargo Snap ela também muda a cultura da empresa. A cultura da empresa que a Cargo Snap ali soluciona esse problema. Porque eu vejo que muitas coisas precisam mudar ao longo desse caminho, né? E aí as equipes, as decisões, o cuidado. Muito bacana. Eu acho que sim, eu concordo com isso. Inclusive, um outro cliente que a gente opera chama Minerva Foods. A gente vai ter uma apresentação, inclusive, na próxima semana, e dentro de um fórum de supply chain bastante relevante no Brasil. E na preparação do slide, ele coloca justamente isso. Ele trouxe para a gente que além da tecnologia, porque de fato a gente entrega, mudou a cultura, porque você passa a ter aquele controle, porque você identifica quem é o usuário que está fazendo, então você consegue responsabilizar as pessoas e isso muda a cultura. E quando você tem gerentes ou diretores dessas empresas que adotam essa cultura de eficiência e excelência, a gente ajuda muito. Então, todo mundo no frigorífico Minerva, todo mundo conhece a gente. Na Suzano, todo mundo conhece a gente. Porque a gente faz parte do dia a dia dessas pessoas. E é muito legal, porque esses colegas, esses profissionais mudam de empresa e trazem a gente. Fala, olha, eu estava na Suzano e agora eu estou aqui, eu queria apresentar a Cargo Snap aqui porque a gente tem os mesmos problemas. Então, essa cultura, quem adota a cultura da eficiência e excelência acaba se apaixonando pela nossa solução. Sem dúvidas. E agora, chegando num momento final, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, passasse como que as pessoas podem te procurar ou procurar a Cargo Snap também. É aquele momento do merchan e com uma mensagem que eu sempre falo que é o que vem do coração. Bom, para nos achar, obviamente, cargosnap.com, você consegue nos achar. Para falar comigo em específico, você pode me procurar nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Lá eu tenho acesso, você consegue me chamar por mensagem e eu vou responder rapidamente. Para falar um pouco da mensagem do que vem do coração, acho que a gente precisa olhar mais carinho para os outros, para os irmãozinhos que a gente tem. O mundo está passando por uma fase muito, muito estranha e eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de carinho e parar de fazer brigas que são estéreis. Enfim, ter um pouco mais de amor no coração. Tenho certeza que foi a melhor mensagem que a gente poderia deixar aqui hoje para quem está nos assistindo. Daniel, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, em nome da Associação Comercial de Santos. Foi muito bom ter você aqui e espero ter você várias outras vezes para a gente bater esse papo. Eu agradeço Mauro Samarco, ACS, obrigado pela oportunidade e sempre que precisar estarei aqui. Obrigada e muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo Acesse na TV. Tchau, tchau.